mas sempre irá, sim. Céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. No céu, no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Ah, Senhor, nós reconhecemos, ó Pai, a sua soberania, Jesus. Ah, Senhor, nós te exaltamos, ó Pai. Nós te louvamos, nós declaramos louvores ao Senhor, Pai. O que seria de nós se não fosse a sua bondade? O que seria de nós se não fosse o teu amor? Ah, Senhor, obrigado, Jesus. Seja exaltado, Senhor. Que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, ó Pai. Que todo tom, que todo som que sair das nossas bocas seja para te adorar, Senhor. O Senhor, ó Pai, é santo, Jesus. Nós te adoramos, ó Pai, nós reconhecemos a tua soberania, Senhor. Nós estamos aqui neste local, neste horário, para adorar o Senhor, ó Pai. Então nós pedimos ao Senhor que o Senhor inunde esse lugar com a sua glória, que o Senhor inunde nossos corações com a tua presença, que nós possamos sentir ao Senhor e que nós possamos provar da tua bondade, da tua santidade, do teu amor. Para sempre exaltado, sempre santo. Glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, Ele é exaltado. Oh, Ele é Senhor. Sua verdade vai sempre glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluias. Você pode aplaudir o nome santo do Senhor. Você pode ir além, você pode declarar palavras para Ele. Você pode dizer que Ele é santo. Você pode dizer a Ele louvores. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós declaramos que o Senhor é santo, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém? Boa noite, meus irmãos. Boa noite para você que está aqui, para você que está em casa também. Pode se assentar. Os meninos do louvor, muito obrigado. Canção linda, né, meus irmãos? E nós precisamos estar sempre atentos àquilo que nós temos cantado e louvado ao Senhor. Essa canção, ela declara que o Senhor deve ser exaltado, o Senhor deve ser louvado. Não há nada e não há ninguém além dele na terra e no céu. E assim nós devemos viver. O Senhor é tudo que nós temos, tudo que nós precisamos e tudo que nós necessitamos. Então que essa canção venha ser uma verdade
na minha vida e na sua vida. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abre por favor em Mateus 16. Mateus 16, nós vamos ler do 13 ao 18. Você que não trouxe sua Bíblia, vai estar ali no Data Show também. Se você tem seu telefone aí, você pode estar baixando o aplicativo da igreja, você pode estar baixando uma Bíblia online também, que te auxilia. Mateus 16, do 13 ao 18. Todos acharam? Vou ler aqui que fica uniforme para todos. Diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-los. Curva sua cabeça, vamos orar. Pede que o Senhor fale no seu coração nessa noite. Peço para que Ele ministre em você aquilo que Ele deseja, porque eu creio que o Senhor tem algo específico para nós aqui nessa noite, e eu sei que nós sairemos daqui um pouco mais transformados, um pouco melhor do que nós chegamos, amém? Senhor, nós te apresentamos esse momento, nós te apresentamos essa palavra, e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor fale em nossos corações nessa noite, ó Pai. Senhor, nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada, e de Ti, ó Pai, vem tudo aquilo que nós necessitamos. Pai, nós te damos liberdade para que o Senhor fale em nossos corações, nós te damos liberdade, ó Pai, para que o Senhor nos toque, que o Senhor, ó Pai, use a minha boca, que o Senhor me use aqui, ó Pai, e que o Senhor, ó Pai, faça impregnar em nosso coração a Tua palavra, e que hoje, ó Pai, o Senhor vem mais uma vez nos transformar, que o Senhor, Pai, vem mais uma vez transformar a nossa mente e transformar o nosso caráter. Nós queremos ser parecidos com o Senhor, e nós estamos aqui nessa noite para isso, em nome de Jesus, amém, amém. Meu irmão, nós acabamos de ler um texto muito conhecido, um texto que é muito falado, né, e muitas pessoas conhecem. Esse versículo, principalmente o 16, é um versículo que talvez muitos de nós até sabemos ele de forma decorada. É um versículo que nós usamos de várias formas, que ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas hoje eu quero ministrar um pouco sobre esse texto de uma forma um pouco diferente daquilo que nós já vimos. Mesmo sendo um texto conhecido, eu quero focar em dois versículos desse texto que nós lemos, que é o versículo 13 e o versículo 18. Todo texto que a gente lê na Bíblia, nós precisamos entender e tentar extrair o melhor que ele tem. Talvez nós lemos alguns versículos achando que aquilo é apenas mais uma passagem, mas não. Todo versículo que está na Bíblia contém um rico conteúdo do Senhor para nós. E muitos de nós, às vezes por nossas falhas, às vezes pela nossa cultura, nós temos o costume de ler apenas aqueles versículos que todos nós conhecemos. E não quer dizer que é errado, mas eu quero te fazer um convite nessa noite, que a partir de hoje você mude a sua perspectiva de como você lê e consuma a Bíblia. Que a partir de hoje você não venha ler aquilo que você quer, mas que você venha entender aquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Porque quando você lê aquilo que você quer, você já chega diante da Bíblia com uma opinião formada, você já chega sabendo o que você quer. Mas quando você permite que o Espírito Santo te fala através daquele texto, você vai estar recebendo o que você precisa e não o que você quer. E quando a gente vem na presença de Deus, esperando receber algo que nós queremos, nós estamos perdendo uma oportunidade muito grande de receber algo novo do Senhor. E eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero destrinchar o texto aqui com vocês. Vou ser bem rápido, bem breve, mas eu quero pedir a sua atenção.
e que você esteja com o seu coração, com a sua mente aberta para o que o Senhor vai falar aqui nessa noite. Esse texto já mexeu muito comigo durante essa semana, já falou muito no meu coração. Não tem sido dias fáceis para mim, não tem sido dias muito alegre para mim, mas o Senhor vem me moldando de algumas formas, o Senhor vem falando algumas coisas no meu coração, e tem tudo a ver com aquilo que Ele quer falar nessa noite. Então que você venha estar realmente com o coração aberto para ouvir. Esqueça que eu estou aqui e entenda que nós estamos falando sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus. E é isso que importa, e é isso que nós precisamos. Amém? Meus queridos, a gente falando sobre o texto e trazendo um pouco nossa atualidade, nós vivemos nos dias de hoje com muito medos, com muitos temores, né? Os nossos corações têm vivido dias com muita angústia, têm vivido dias com medo, com dúvidas, com medo de arriscar, com medo de fazer algumas coisas. Isso é normal, porque a cada dia que passa nós vemos o mundo, nós vemos a sociedade um pouco pior. A cada dia que passa nós vemos o mal tentando nos matar, o mal tentando nos ferir, o mal tentando nos roubar. E como todos nós sabemos, nós vivemos uma guerra declarada, e essa guerra é contra Satanás. Então nós precisamos entender que nesses dias, independente do que tudo nós passamos, seja dias bons, seja dias ruins, nós estamos lutando uma guerra. E o tema dessa mensagem, o Senhor me deu, e eu estava escrevendo, e o tema dessa mensagem é: o nosso general é Cristo. Você pode repetir isso? O nosso general? Não, espera aí. Se você falar com o general assinar no exército, ele vai mandar você pagar no mínimo 10 flexão. Então você pode falar com vontade, com gosto, vamos lá? O nosso general é Cristo. Amém? Amém? Mas vamos pegar essa palavra general. Quem aqui já serviu ao exército? Acho que ninguém, né? Eu também não. Eu fui lá e peguei uma dispensa. Mas eu sei que, se eu não me engano, a patente maior do exército é o general, e ele está ali e comanda sobre tudo. Então, quando alguém chega diante do general, nós podemos ver que tem respeito, que tem um certo medo, e diante de tudo, há ali uma admiração por aquele homem. Falo homem porque geralmente é homem, mas existem mulheres também, em patentes altas também, que são mulheres exemplares. Então, quando nós estamos falando de um general, nós estamos falando de um homem de exemplo, um homem que já lutou, um homem que já venceu, um homem que já passou por tudo. Então, quando a gente olha o general e o recruta, nós vemos um abismo muito grande, porque o general é aquele que manda o recruta lavar o banheiro. Então, nós, quando falamos sobre general, nós vemos alguém que tem poder sobre outro. Mas eu quero que você entenda que quando nós falamos que o nosso general é Cristo, nós não estamos falando de um general que nos ordena a fazer coisas ruins. E eu quero que você fique com essa palavra aí na sua cabeça, no seu coração. Essa frase: o nosso general é Cristo. Mas voltando aqui para a palavra, e voltando para os dias de hoje, nós não podemos ignorar tudo o que tem acontecido à nossa volta. Nós não podemos ignorar o que tem acontecido no meio da nossa sociedade. É declarado que Satanás ele quer destruir. É declarado que Satanás ele quer acabar com o povo. Ele quer roubar o máximo de pessoas possíveis. E nós, no nosso dia a dia, na nossa correria, nós estamos deixando brechas para que isso aconteça. Não estou falando que você abre portas para Satanás, não, estou falando sobre brechas. Portas são uma coisa, brechas são outras. Então, como o texto diz aqui, e ele é muito claro, ele fala que independente do que acontecer, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas que igreja que é essa? Será que essa igreja que está falando é a igreja Braços do Pai? Será que está falando dessa igreja é a Lagoinha, é a Deus e Amor, é a Quadrangular, é a Church, é a comunidade evangélica? Será que qual igreja que é essa? Nós lemos esse texto e falamos assim: aquela igreja não vai fechar porque as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Mas se você não sabe, eu sinto de informar, a igreja que está falando aqui não é a igreja
CNPJ. A igreja CNPJ, ela vai sofrer ataques. A igreja CNPJ, ela vai receber muitas coisas ruins e ela vai ter que trabalhar com aquilo. Então, quando está falando sobre a igreja aqui, está falando sobre a igreja de Cristo. Uma igreja inabalável, uma igreja santa e, acima de tudo, uma igreja que Cristo aceita. E é algo tão interessante porque hoje nós vemos as pessoas buscando igrejas que têm estrutura legais, que têm um telão de LED, que têm um som bom. Não sou contra isso, e quando a gente tiver a oportunidade aqui na igreja, nós vamos colocar. Mas nós entendemos que existem coisas que vêm antes disso, e nós temos prioridades antes disso. E as prioridades aqui da Igreja Braço do Pai, eu posso te afirmar que são pessoas. Nós não trabalhamos aqui dentro de uma igreja, dentro de uma instituição para encher cofres ou para encher bolsos dos pastores, pelo contrário. Muitas vezes os pastores colocam dinheiro deles aqui dentro. Mas eu não quero me atentar sobre isso. Eu quero falar sobre como nós estamos vivendo a igreja. Hoje nós vemos igrejas cheias de pessoas, mas vazias de Deus. Nós vemos templos maravilhosos, nós vemos lugares encantadores, lugares que viram exemplos para outras igrejas. Mas nós não vemos pessoas que têm um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Então, quando o texto fala sobre igreja, ele está falando de uma igreja santa, ele está falando de uma igreja indestrutível, ele está falando de uma igreja com decisão. Eu estava vendo ontem um vídeo e tinha um rapaz falando sobre uma determinada igreja lá em São Paulo, que eles gastaram mais de meio bilhão de reais para construir a igreja. Mas se construiu a igreja e ficou lá, e a gente só escuta falar coisa ruim da igreja. A gente só escuta todo mundo batendo na igreja, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo. E infelizmente nós como povo de Deus, nós como servos do Deus Altíssimo, nós como membros de uma igreja, instituição, nós por algum momento nós perdemos o caminho correto. Eu costumo falar, e quem já me viu pregando sabe disso, eu costumo usar muito o exemplo das igrejas antigas, que não tinha tantas estruturas, que não tinha tantas coisas, mas eram igrejas centradas, independente da denominação. Se há 20 anos atrás você via domingo à noite um homem com terno, você fala assim, lá vai o crente, lá vai um homem com a Bíblia debaixo do braço, andando, podia estar o calor que for, mas o cara estava lá de terno, estava bem arrumado, estava lá, e todo mundo falava assim, esse é crente. E todo mundo respeitava aquele homem por estar simplesmente vestido como um crente. Hoje, nos dias de hoje, nós vemos uma deturpação tão grande, porque não tem a ver com a roupa, mas as pessoas olham e falam assim, aquele lá é crente, mas é um vagabundo. Aquele lá é crente, mas tem um caráter que não é exemplar. Aquele lá é crente, mas aquele lá rouba. Aquele lá é crente, mas trai a esposa. Aquele não é fiel. Aquele rouba a empresa. Aquele crente lá, não faço negócio com crente mais não, porque crente só me enrola. E nós precisamos entender, meus irmãos, que a igreja de Cristo não é uma igreja fracassada. A igreja de Cristo é uma igreja de sucesso. E o sucesso não tem a ver com aquilo que nós conquistamos, mas sim com aquilo que nós recebemos do Senhor. Se a gente for na Bíblia olhar tantos homens, e principalmente Davi, ele foi rejeitado dentro de sua casa pelo seu próprio pai, porque quando o profeta chega, ele fala assim, Deus mandou eu vir cá, e ele falou que é para me ungir um filho seu, e logo o pai de Davi falou assim, é claro que é o mais bonito e o mais forte, chamou o mais velho. Aí o profeta ele falou, não é esse não, e assim foi com outros irmãos, e Davi estava lá no meio de ovelhas. Eu creio que naquele momento ele estava com mau odor, todo sujo, cansado. Mas quando o profeta viu, o Espírito Santo pôde falar assim, é esse. Porque não tem a ver com o que as pessoas falam sobre mim, sobre você, mas sim sobre da forma que o Espírito Santo nos concede ser filhos de Deus. E nós estamos vivendo esses dias como o pai de Davi. Nós olhamos para as pessoas e falamos assim, é esse. Mas o Espírito Santo está falando assim, não é esse. Mas nós falamos assim, não, Espírito Santo, é esse. Aí o Espírito Santo fala, não é esse. Mas nós queremos que é aquele, sabe por quê? Porque aquele homem, aquela mulher, ele fala bem,
ele fala bonito, aquele homem, aquela mulher, ele tem uma palavra boa, mas nós não estamos nos atentando ao que o Espírito fala com a igreja. Nós precisamos entender que no versículo 13, Jesus ele faz uma pergunta, e ele faz uma pergunta, vamos dizer assim, de duplo sentido, porque ele já sabia a resposta, e ele fala assim com seus discípulos: o que vocês têm ouvido de mim por aí? Se fosse no tempo de hoje, Jesus ia abrir o Instagram e ia ver os comentários, né? Mas Jesus fala assim: e aí? O que esse povo tem falado de mim aí? Mas é engraçado, porque você acha que Jesus não sabia o que o povo falava, não? Você acha que Jesus não ouvia quando ele estava passando no meio da multidão, não? Mas ele pergunta, porque a pergunta é uma afirmação. E ele fala: e aí, o que vocês estão ouvindo? Aí os discípulos falam: uns têm falado que você é o profeta, que você é Elias, que você é Jeremias, que você é isso, que você é aquilo. E a comparação de Jesus com aqueles homens, eram homens bons, homens que nós conhecemos, homens que a Bíblia nos fala que eram homens que marcou a história. Mas Jesus ele vai um pouco mais à frente, ele fala assim: legal, muito bom, mas espera aí, e o que vocês falam? E aqui eu quero apresentar algo para vocês que o Senhor tem falado comigo nesses dias. Por que Jesus perguntou aos discípulos o que eles achavam de quem era Jesus? Porque Jesus ele fez uma pergunta primeiro para o mundo. No versículo 13 ele fala: o que as pessoas falam de mim? Então ele está falando assim: o que as pessoas aí fora têm comentado sobre mim? O que as pessoas aí fora têm relatado? O que as pessoas aí fora têm ouvido sobre mim? Só que depois ele fala: e vocês? E a pergunta é direta, sabe por quê? Quando ele direciona essa pergunta para os discípulos, ele está direcionando essa pergunta para a igreja. Os discípulos ali iniciavam o corpo e a igreja de Cristo. E é algo muito interessante, porque ele fala assim: e vocês? O que vocês falam quem eu sou? Os discípulos tinham uma opinião formada das pessoas de fora. Os discípulos tinham dúvidas, os discípulos tinham medos, porque como nós sabemos, todos os discípulos eram homens que saíram de uma vida que de alguma forma não estava boa para acompanhar Jesus. E um discípulo levanta e fala assim: eu sei quem que é o Senhor. Ele fala: tu és o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus é só uma: opa, peraí, não foi ninguém que te revelou isso, foi o próprio Espírito de Deus. Meu irmão, se você não entendeu, eu vou ser um pouco mais claro para você. Jesus está nos ensinando algo aqui nesses dias, que a igreja que Ele está falando aqui não é uma igreja regida por homens, não é uma igreja onde homens falam quem que é, o que é e o que deve ser. Mas Jesus está falando que essa igreja, que o inferno não vai prevalecer, é a igreja onde o Espírito Santo de Deus se revelou a ela. E você é essa igreja. E como você tem vivido nesses dias? Será que você tem buscado o que os homens falam? Ou será que você tem buscado aquilo que o Espírito Santo há de revelar para você? E muitos de nós falamos assim: não, mas eu não escuto a voz de Deus. Não, mas eu não consigo sentir o Senhor. Mas é claro, nós achamos que é como um passe de mágica. Nós achamos que isso vai acontecer de uma forma simples. Mas deixa eu te falar, meu querido, é de graça. A graça veio de graça. Mas deixa eu te falar, se você ficar sentado no seu sofá esperando, nada vai acontecer. Sabe por quê? Você tem que buscar aquilo que já te foi dado. E como os discípulos estavam ali e o Senhor chamou eles tiveram que ir atrás de Jesus. E não acha que a vida dos discípulos foi fácil, porque não foi. Os discípulos teve que largar tudo, suas convicções, seus pensamentos, o que eles achavam, suas dúvidas, medos, para seguir a Jesus. E quando eles foram chamados, eu creio que existia realmente uma dúvida de quem era Jesus. Eles sabiam, eles sentiam, mas existia uma dúvida, porque naquele tempo, aquela sociedade estava esperando vir alguém. Então nós precisamos entender que nós podemos fazer a igreja simplesmente um CNPJ, simplesmente uma instituição, ou nós podemos ser a igreja. Fazer a igreja é muito fácil, irmão.
É só você vir aqui no culto, ir para um ambiente onde tem um louvor, onde tem uma boa palavra, você bateu palma, foi embora para casa, mas nada mudou na sua vida. Mas ser a igreja é diferente, é você deixar tudo aquilo que você acha, que você entende que é o certo para viver o verdadeiro evangelho do Senhor. E nós vivemos em um mundo que nos afasta todos os dias do verdadeiro evangelho do Senhor. Nós vivemos em um mundo que cada dia que passa, que cada segundo que passa, quer entupir os nossos ouvidos para a gente não poder ouvir a voz do Senhor. E nós estamos vivendo uma igreja fraca, sabe por quê? Porque nós não nos posicionamos como filhos de Deus e como uma igreja verdadeira. Mas nós falamos assim: nossa, mas que tanta maldade no mundo, nossa, mas que tanta coisa ruim no mundo. Sabe por que isso tem acontecido? Porque eu e você, nós não estamos nos posicionando como a igreja verdadeira de Cristo. E se a gente continuar o versículo, nós entendemos que o inferno não vai prevalecer contra a igreja, mas a igreja não é uma placa, é a igreja que ouve o Espírito Santo. Essa igreja, sim, nada pode abalá-la. Pode passar o que for, pode passar os dias ruins, mas quando Jesus voltar, Ele vai buscar uma igreja santa, uma igreja purificada, uma igreja que ama, adora ao Senhor, e acima de tudo, uma igreja que escolheu ser igreja de Cristo. Não estou falando que existe várias igrejas, não, porque a igreja verdadeira é só uma. O que passa disso não é igreja, é tudo Satanás. Então, que a gente possa entender que esse versículo 18 está falando para a gente que a igreja verdadeira é a igreja fundamentada em Cristo, a igreja que foi criada em Cristo, a igreja que foi sustentada em Cristo. E para a gente terminar, eu quero contar uma história que eu vi ontem, até um vídeo mais engraçado, é um meme, é algo até legal, mas que me fez muito pensar. Está no céu, aí o diabo bate na porta do céu, o anjo abre e fala assim: ué, o que você está fazendo aqui, doido? Você não é daqui não? E o diabo fala assim: não, chama Jesus que eu quero conversar com ele. Aí o anjo fala assim: você está doido? Você não é daqui não, rapaz, vai embora. E o diabo fala assim: não, eu quero conversar com Jesus. Aí o anjo fala assim: não, filho, você está ficando doido? O anjo era mineiro, né? Falando: uai, filho, você é doido? Não, vai embora. E Satanás fala assim: não estou aguentando aquele povo da terra mais não. Lá, eu joguei a semente, mas o pessoal está plantando árvore, porque nem eu mais estou conseguindo entender a maldade daquele povo. Aí o anjo fala assim: não, o problema é seu, foi você que plantou. Aí Satanás brinca assim: não, lá na terra tem gente falando que o Jesus não traz felicidade. Lá na terra tem gente falando que Jesus não é bom. Lá na igreja, lá na terra tem um evangelho para todos. Lá na igreja, lá na terra todo mundo aceita todo mundo e ninguém quer converter. Aí o anjo fala assim: não, cara, não tem como eu chamar Jesus. Aí ele fala assim: não, eu vou convencer Jesus. E o anjo fala assim: você está ficando doido? Lá no deserto você não conseguiu convencer ele, o que você vai fazer aqui agora? O anjo fala assim: não, deixa eu entrar. E o anjo fala assim: eu vou fechar, mas eu quero te falar algo antes. Se você que plantou, você vai colher. Vai embora, porque isso é o resto dos seus dias. Por que eu quis dizer isso aqui, meu irmão? Nós achamos que Satanás não tem controle das coisas que ele está fazendo. Nós achamos que Satanás está adormecido. Nós achamos que Satanás não tem rodeado nossas vidas para nos destruir. Eu posso te afirmar: toda semente de mal que existe próxima a nós é uma tentativa de Satanás de nos tirar do reino dos céus. E não acha que só porque você frequenta a igreja, não acha que só porque você vai, você canta louvores, você escuta louvores, você é uma igreja indestrutível. Não. Um dia todos nós vamos morrer. E nós não pensamos nisso porque ninguém quer morrer. Mas nesse dia, nós vamos poder presenciar a igreja de Cristo, ou a igreja dos homens. Entenda algo, meu irmão: se você não tem uma vida que adora, que agrada ao Senhor, você está agradando a Satanás.
Se suas atitudes não convêm com atitudes que agradam ao Senhor, você tem agradado Satanás. Não estou falando de erros, não estou falando de pecados, não estou falando do excesso compulsivo de achar que você é superior às coisas de Deus. Hoje todos nós queremos solução, mas nós estamos indo contra tudo, de menos a vontade de Deus. Hoje nós reconhecemos os nossos erros e falamos assim: eu vou para a casa do Senhor. Mas toda vez que tem uma oração, sabe o que você está fazendo? Deitado e dormindo em casa. Toda vez que tem um culto, sabe o que você está fazendo? Vendo um jogo. Nada contra, eu vejo. Toda vez que tem algum evento na igreja para fortificar a sua fé, sabe o que você faz? Você: não vou não, que eu estou muito cansado. Entenda algo, eu não estou falando que você tem que ser escravo da igreja. Você não tem que ser escravo de um ambiente. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando que você não tem que ter um momento para você se divertir, para você se alegrar com a sua família, para você descansar. Eu não estou falando isso. Mas estou falando que eu e você, tudo que pode, nós colocamos como prioridade, ao invés de colocar o Senhor como prioridade. Hoje nós temos agenda para tudo, e muitas das nossas agendas estão sobre a agenda de Deus. E nós achamos que quando nós cumprimos uma agenda na igreja, nós estamos cumprindo algo dos céus, mas não. Você cumprir algo do céu é você obedecer e ter uma vida no altar do Senhor. Então que nós possamos aprender e viver isso nesses dias. E para a gente finalizar, quero orar com vocês. Coloque sobre seus pés, os meninos do louvor, por favor. E hoje nessa noite nós temos duas oportunidades: de viver a Cristo, de viver a igreja que os homens falam, ou de permitir que o Espírito Santo nos conduza a viver a igreja de Cristo. Talvez você fale assim: nossa, depois que eu fui para a igreja minha vida piorou, depois que eu tentei ir para a igreja as coisas ruins só acontecem. Deixa eu te falar, meu querido, o que você plantou você vai colher. Mas é mais uma nova oportunidade de você plantar coisas boas. O plantio ele é opcional, a colheita não. E talvez você esteja buscando algo que você precisa da maneira errada. Talvez você esteja buscando algo nos homens que é só Deus que pode te dar. Eu quero te encorajar nessa noite a você tomar uma decisão para viver a igreja de Cristo. Não é sobre a igreja Braços do Pai, não é sobre Israel, não é sobre a pastora Natália, não é sobre o pastor Washington, não tem nada a ver com a gente. Sabe, você não deve nada para ninguém, mas você deve tudo ao Senhor. O Senhor, Ele te deu a sua própria vida. Mas é interessante porque nós vemos as pessoas falando que o Senhor te deu algo para cobrar. Não, Ele te deu algo para você ser salvo e livre do pecado. O Senhor não te cobra nada, você vai por livre e espontânea vontade. E eu quero te convidar nessa noite a ser a igreja de Cristo. Como foi com o discípulo, que ele reconheceu e falou: ele olhou para Jesus e falou: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aquela rocha que fala no texto não está falando sobre Pedro, mas está falando que a igreja do Senhor é fundada sobre a rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Não ache que o evangelho, não ache que a igreja é fundada por homens ou fundamentadas por homens, não. Eu e você, nós não temos a capacidade de sustentar nada, muito menos a igreja do Senhor. Mas quando você vive a igreja de Cristo verdadeiramente, você não sustenta, mas você é sustentado. Os meninos vão tocar um louvor aqui, e você tem liberdade nessa noite. Sabe, você sabe o que você precisa fazer. Ninguém precisa te falar, ninguém precisa desenhar, nem escrever para você. Você é dotado de inteligência, de sabedoria. Você sabe. E você sabe o que você precisa. Então, quando eu estiver cantando aqui a canção,
Você tem liberdade de você pedir ao Senhor. Se você quiser vir aqui na frente, fica à vontade. Se você quiser ajoelhar aí no seu local, fica à vontade. Mas eu te imploro, meu irmão, não saia daqui sem permitir que a verdadeira igreja de Cristo adentre o seu coração. Olha, meu irmão, eu estava tão mal nesses dias, numa tristeza, com muitas dúvidas, e não dúvidas sobre quem Jesus é, mas sobre algumas decisões que eu preciso tomar, sobre algumas coisas que eu preciso fazer na minha vida. E através de Cristo, eu tive uma conversa com uma pessoa, com minha esposa, e eu me deixei novamente a igreja de Cristo adentrar o meu coração. Eu não me desviei, eu não saí pecando loucamente, não. Mas eu comecei a dar ouvido ao que os homens queriam falar. E quando eu faço isso, eu fecho as portas para o céu. Eu fecho as portas para o Espírito Santo. Mas o Senhor é tão lindo, tão maravilhoso, que você não precisa nem bater na porta para você voltar. A porta está aberta. Mas entenda algo: a porta é estreita. E se você não for a igreja de Cristo, você vai esbarrar e vai ficar para fora dela. É duro falar isso. Eu não estou aqui para te colocar medo, não. Não tenha medo do inferno, porque você só tem medo do inferno se você não tem a convicção de quem Deus é na sua vida. Não importa a sua idade, não importa quantos anos de conversão você tem, não importa quem é você, não importa o que já aconteceu com você, não importa sua estatura, seu peso, sua pele de cor. Você está diante de um Deus que vê todos da mesma forma. Então nessa noite Ele está nos chamando para novamente a gente poder parecer com Ele. A Bíblia fala que o Senhor soprou em nós um espírito vivo. Não é simplesmente a sua vida, meu querido, é a vida do Senhor em nós. Então fique à vontade. Fique à vontade. Mas deixe o Senhor falar com você nessa noite. Você não é um problema, você é a solução para muitas coisas, meu querido. Mas não tem a ver com você, tem a ver com o que o Senhor é em você. Fique à vontade, meu irmão. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras dele. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi,
qualquer dificuldade, sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas tirando a minha canção. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, Senhor, frenético acredito que a visão não é tão fácil. É tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, eu creio que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, e ele vem, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei. Nós vamos dizer: Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena, Deus. Obrigado, Jesus. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Aleluia, Jesus. Ah, Jesus. Meus amados, um pouco antes, em Mateus, se eu não me engano, no capítulo 11, diz que Jesus ele deu uma orientação aos seus discípulos e foi para o deserto para passar em uma cidade. E alguns homens viram ele. E quando ele chega na cidade, esses mesmos homens estavam lá. Esses homens relatam a Jesus que no deserto tinha um homem com roupas de linho. E Jesus fala assim com eles: mas quem que vocês foram procurar? Porque os homens de roupas de linhas estão na mesa do rei. E esses homens ficam sem entender, e Jesus continua: mas aqueles que vêm até mim não me rejeitam. O meu mensageiro irá preparar um caminho. O Senhor, Ele está nos falando aqui, meu querido, que talvez nós estamos tendo até um flerte com Jesus. Talvez nós até estamos vendo Jesus, mas o que tem chamado a atenção em nós é as roupas e não a presença do Senhor.
Sabe o porquê que eu dei o tema dessa mensagem, o nosso general é Cristo? Porque no início eu falei que o general, ele manda o recruta fazer talvez as piores coisas do quartel. Mas na guerra, esse mesmo general traça uma estratégia para que esse mesmo recruta vença o seu oponente. Talvez você está vendo Cristo como um general que só te pede, só te toma. Mas Cristo não é um general ruim. O Senhor, ele tem nos mostrado esses dias que Ele é nosso general porque Ele já traçou a nossa estratégia de vitória. E eu não quero mexer com as suas emoções aqui, mas eu quero te levar a refletir que quando você declara que o general da sua vida é Cristo, você está dando a sua vontade para Ele, mesmo que você não goste. Você está declarando que o Senhor é sobre tudo o que há na sua vida. E se for preciso você se humilhar e fazer coisas que você não quer, você vai fazer, porque você respeita e honra o general. Mas entenda algo, talvez você vê, entre aspas, aquilo que a Bíblia te proíbe, fecha aspas, como uma coisa ruim, mas entenda, a Bíblia não te proíbe de nada. A Bíblia te dá privilégios de você ter uma vida que agrada ao Senhor. Talvez você ache que ter uma vida sexual ativa fora do casamento é algo bom, mas deixa eu te falar, você está trazendo destruição para a sua vida. Talvez você ache que ter uma vida de vícios é bom, mas deixa eu te falar, você está trazendo destruição para a sua família. Nessa noite o Senhor te convida para ser a igreja verdadeira de Cristo. Nessa noite o Senhor tem te convidado para que você saia daqui sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E para a gente encerrar, eu quero orar com vocês, meus irmãos. Eu sei que você já fez essa oração aí, mas eu quero orar para a gente poder encerrar. Mas novamente eu peço que você tenha o seu coração livre de tudo. Livre dos seus problemas, do seu achismo, do seu ego, da sua vontade. Esquece das coisas ruins, esquece das coisas boas e deixa Cristo marcar você. Essa geração tem salvação, meu irmão. A sua família tem salvação, a sua vida, a minha casa. Mas depende de Cristo. Senhor, nós te agradecemos, Jesus. Senhor, nós reconhecemos, ó Pai. Nós reconhecemos que nós temos falhados nesses dias, ó Pai. Pai, eu falo aqui, ó Pai, como uma criatura do Senhor, uma criação, ó Pai. Nós queremos ser chamados de filhos, ó Pai, mas temos atitudes de homens e mulheres órfãos, ó Pai. Nós sabemos que grande parte das atitudes, pensamentos, ó Pai, desagradam e entristecem o Senhor Jesus. Nós reconhecemos isso, ó Pai. Mas nós sabemos também, ó Pai, que o Senhor é misericordioso, que a Tua graça se renovou nessa manhã, que o Seu amor transbordou. E nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos perdoe, ó Pai. Pai, que o Senhor traga convicção, ó Pai, para nós dos nossos pecados, Senhor. Pai, que o Senhor traga convicção para nós de nossas falhas. Que o Senhor traga convicção para nós do arrependimento genuíno no Senhor, Pai. Pai, eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ensine a ouvir a Tua voz, ó Pai. Nos dê discernimento à Tua voz, Espírito Santo. Não nos permita, ó Pai, que a gente se engane com a voz do homem, ó Pai.
Nós não queremos viver uma igreja, ó Pai, humana. Nós não queremos viver uma igreja bonita. Nós não queremos viver uma igreja estruturada apenas como instituição. Mas se for, ó Pai, que o Senhor arranque tudo de nós e que nós possamos viver a igreja de Cristo. Que o Senhor arranque de nós, ó Pai, os nossos prazeres. Que o Senhor arranque de nós nossas vontades, nossos sonhos. Mas que nós não que nós não possamos perder a vontade de viver a igreja de Cristo, ó Pai. Nós não queremos viver, ó Pai, apenas sentindo o Senhor de vez em quando. Mas nós queremos viver uma vida íntegra com o Senhor, ó Pai. Pai, nós sabemos que nós vamos errar na caminhada. Nós sabemos que nós vamos ter medo. Nós sabemos, ó Pai, que o mal vai nos assolar. Mas nós declaramos, ó Pai, conforme a Tua palavra, que nós somos a igreja do Senhor. E nada vai nos abalar. Seja o medo, seja a fome, seja a dor, seja a tristeza. Nada vai nos tirar da Tua presença, Senhor. Eu profetizo aqui nessa noite, ó Pai, que eu e meus irmãos, ó Pai, estamos enraizados no Senhor. Estamos enraizados em amor, em poder do Espírito Santo. Aqui nessa noite, ó Pai, nós declaramos que está saindo sementes que vão frutificar. Sementes, ó Pai, que vão trazer sombra para outras vidas. Que nós possamos ver, ó Pai, ao teu encontro com o Senhor, a sua bondade. Que nós não possamos nos perder nos nossos próprios olhos, nos nossos próprios ouvidos, ó Pai. Que o Senhor abra os céus sobre nós, ó Pai. E nós declaramos que o Senhor é o nosso general. E o que o Senhor mandar nós vamos fazer com honra, amor e respeito. Aqui eu te apresento a sua igreja, os seus servos, os teus filhos. E se for preciso a gente rasgar os nossos chinelos, os nossos sapatos para te acompanhar, eu declaro que nós iremos fazer isso. Nada vai nos parar, nada vai nos impedir de viver o amor genuíno do Senhor. Traga conversão em nossos corações. Que o Senhor traga santidade em nós. E que acima de tudo nós podemos ser pessoas, homens e mulheres parecidos com o Senhor. Nós te louvamos, ó, e te entregamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu amado, quando o Senhor traz uma palavra de exortação, eu posso falar, pode acender as luzes, por favor, a gente já está acabando. Eu posso falar por mim mesmo que para mim é muito difícil, porque na minha humanidade, na minha fragilidade, eu gosto de ter razão em tudo. Mas quando o Senhor exorta o meu coração, Ele está me mostrando que eu posso crescer nele. Essa palavra aqui, ela foi realmente feita para você. Não acha que foi para o seu irmão. Foi para você, foi para mim. Eu recebo isso no meu coração, sabe por quê? Eu quero ser a igreja verdadeira de Cristo. Amém? Meus irmãos, vou dar alguns avisos. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, está aqui na Data Show, na frente da sua cadeira. Na live também está aí no rodapé, no QR Code. Pode se assentar, vai ser bem breve também. Meu irmão, como a gente sempre fala aqui, você jamais vai ver pessoas aqui nesse altar implorando para você doar algo. Pelo contrário, tudo que você faz aqui, e principalmente com dízimo e ofertas, é com gratidão e amor ao Senhor. Você não está fazendo para a igreja. Quem recebe a igreja, porque a igreja precisa pagar suas contas. Mas você está fazendo em honra e amor ao Senhor. Então você vai dizimar e ofertar, está ali. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue derramando bênçãos sobre a sua vida e que Ele não deixe faltar nada na sua mesa. Que você possa ser próspero, não apenas em dinheiro, mas em tudo que o Senhor colocar em suas mãos. Amém? Domingo nós temos culto, às 18h30. Nós começamos semana passada uma nova série de mensagem com o tema detox espiritual. Eu creio que vai ser uma divisão de águas em nossas vidas. Nós estamos consumindo tantas coisas e muitas das vezes nós estamos esquecendo daquilo que o Senhor é. Então você que pode, vem. Às 18h30 de manhã não tem culto.
traga alguém, convide alguém, sabe, evangelize, meu irmão, chame alguém para estar aqui, sabe, chame seus vizinhos, seus familiares, sabe, não tem nada de ruim que o Senhor não possa consertar. Nós acreditamos naquilo que nós pregamos, naquilo que nós fazemos, amém? No sábado agora eu teria o café de novos membros, dia 29, mas não vai ter, a gente está remarcando para fazer algo um pouco mais enxuto, a gente avisa para os irmãos, mas dia 29 não tem, tá? Então, reúna com a sua família no sábado, faça algo legal, fale que ame, porque é muito importante. Nós precisamos entender também que estar unidos em família, com amigos, com pessoas que nos amam de verdade, também é uma forma da gente viver a Cristo. Então, você que pode, seja reunido, né? Faça algo lá, faça um almoço, faça um churrasco e me chama, viu? Porque eu gosto de churrasco, tá? Chama o Bruno também gosta, né, Bruno? Viu? Mas brincadeiras à parte, coloque sobre os seus pés, vamos embora. Que a gente possa aproveitar esse resto de semana. Nós temos quinta, sexta e sábado ainda, e a semana ainda não acabou, tá? Então, Deus pode fazer muitas coisas na sua vida e através de você, amém? Senhor, que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, que o Teu amor esteja sobre nós, e que nós possamos viver, ó Pai, dias incríveis na Tua presença. Que o Senhor nos leve, ó Pai, para casa com segurança, em paz, longe de assalto, longe de acidente, e que nós possamos, ó Pai, desfrutar do Seu amor. Nos dê um bom dia de descanso, uma boa noite de descanso na Tua presença, e que o Senhor, ó Pai, nos faça acordar amanhã renovados, alegres para a Tua presença. Meus irmãos, vão em paz, Deus abençoe, cumprimente o irmão do seu lado aí, e tenha uma excelente noite.